Ok, Olá, olá, boa noite, estás boa boa? noite. Linda Está como tudo bem sempre. contigo? Está tudo bem? Olha, eu já estive aqui a dar umas indicações que nós hoje vamos ter mais uma live sobre o meu livro, o Manual para a Fertilidade de Gravidez e Amamentação. E hoje temos uma convidada muito especial, que és tu, Anne-Marie. Ela é terapeuta de transformação rápida e também hipnoterapia clínica. E disponibilizou-se para vir falar aqui um bocadinho também da experiência que ela tem na fertilidade, não é? E então era isso, abordando, sabendo que o meu livro também tem essa parte, essa componente bem forte sobre a fertilidade, mas do ponto de vista da nutrição funcional, em que trabalhamos a suplementação, a parte das análises clínicas, mas queria também e convidei-te mesmo para darmos aqui uma outra oportunidade às pessoas, mais uma valência de outros terapeutas que também podem ajudar na questão da fertilidade. O que é que tens assim para me falar e para encorajar as mulheres que pretendem ter filhos e muitas vezes é por causas sem causa aparente, a infertilidade, não é? Era para falares um bocadinho. Ótimo. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, Noélia. Nós já nos conhecemos há algum tempo, por isso foi É verdade. muito lindo que, vendo em paralelo as duas, fomos nos dirigindo para esta área. Por isso é lindo ver isso e obrigada por me convidares dentro deste trabalho que tens feito. Acho que é muito importante, e também há um tema, como tu comentas logo no princípio do livro, que em Portugal há muita coisa ainda por fazer, em termos da ajuda que nós podemos dar às mulheres e de efetivamente podermos propor e ir falando cada vez mais e nós, terapeutas, juntarmos também para passar esta mensagem que existem formas naturais, formas menos invasivas, mais fáceis de poder chegar a este resultado que é ter um bebê. Por isso acho lindo que todos de uma voz mais forte consigamos, cada um com a sua técnica, cada um com o seu superpoder, entre aspas, Uhum. ajudar as mulheres a atingir isso, efetivamente. Sim, este livro, o meu livro, que neste momento só tem, a nível de valências, tem a parte da nutrição, que foi feita por mim, tanto da fertilidade como da gravidez, nos 3 trimestres de gravidez e amamentação. E convidei uma psicóloga também para falar também da parte da área da psicologia, que ela também trabalha com grávidas, a parte da enfermagem, que é muito importante, não é? Às vezes as mulheres andam sem saber o que fazer, a preparação do pós-parto, tudo, então a enfermeira teve essa preocupação para pôr o passo a passo, as coisinhas mais organizadas para. É mesmo um manual, a quem quiser, quem esteja grávida e pegue no livro, ao ler tudo o passo a passo no 3º trimestre, sabe exatamente o que é que tem que levar para a maternidade. E depois, uma parte muito importante também que é a atividade física, nunca se pode descurar o nosso corpo físico, da nossa mente, do nosso estado emocional, tudo isto é um cluster, não é? E que nós devemos trabalhar em conjunto. E a razão, eu já na terça-feira passada tive aqui uma live com uma terapeuta de medicina chinesa e hoje estou a ter a oportunidade de estar contigo, porque também já experienciei um bocadinho o que tu realmente fazes, o que é tão transformador, não é tão modificante na nossa vida, ter aqui uma mais consciência dos nossos estados emocionais, muitas vezes é daquilo que se passa um bocadinho lá atrás na nossa infância, né? Mas é Sim. verdade que nós hoje somos mulheres adultas, temos a nossa vida, as nossas vivências também vão mudando a nossa personalidade, mas nós temos sempre o nosso eu interior, a nossa criancinha dentro de nós, não é? Exatamente. O que é importante nós termos noção é que tudo aquilo que se passa na nossa infância, de alguma forma, está gravado em nós. E nós crescemos e nós mudamos de ideia, não é? Nós sentimos que somos mulher preparada, para ter um filho, mas a nossa mente não muda de ideias. Por isso, se dentro de nós existe algo que vê o facto, de ter um filho como algo que possa ameaçar, por exemplo, a nossa saúde ou alguma coisa assim, o nosso corpo reage de uma forma em que vai tentar de tudo para nos proteger, ok?
Então, neste Uhum. sentido, nós podemos sentir que temos absolutamente tudo pronto para, mas há alguma coisa em nós que pode não sentir isso desta forma. E então, todo este trabalho que eu faço com as mulheres e casais, em alguns casos também, é realmente entender porque é que este bloqueio existe, qual é a mensagem que o corpo está a nos passar através desta infertilidade, muitas vezes, neste caso, inexplicada, porque efetivamente não há razão para acontecer isso. E fazendo todo este trabalho interior, nós conseguimos que haja um alinhamento, seja naquilo que nós pensamos ou naquilo que o nosso corpo nos ajuda a fazer, porque é importante perceber que o nosso corpo só quer o nosso bem, às vezes não parece, mas ele só quer nos ajudar. Nós é que também temos que ajudá-lo para ele nos poder ajudar. E aí entra toda a parte, efetivamente, da nutrição, que é a nutrição da nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo aquilo que se passa por dentro e que não nos damos conta que nos impacta, e também a nutrição do corpo, como tu falas tão bem. Sim. Levantaste aí um véuzinho que também acompanha os casais. Eu, no meu capítulo da fertilidade, eu tanto falo de infertilidade feminina como a infertilidade masculina. E por acaso, há pouco estive a dar uma consulta a uma mulher que pretende engravidar, mas temos ali também o impacto do marido, que também tem que se nutrir, também tem que se alimentar corretamente, também tem que fazer atividade física, tem que mudar muitos dos seus hábitos. A mulher pode ter ali uma carga mais pesada, porque pode ter uma disbiose vaginal, pode ter uma endometriose, pode ter uma síndrome do ovário poliquístico, pode ter até uma antimileriana mais baixa, não é? Mas se nós não tratarmos o casal num todo, ou seja, ninguém, 50-50, 50% para o homem, 50% para a mulher, né, de importância. Portanto, achei muito interessante essa questão de também juntares o casal. Portanto, não só a parte da nutrição, que também há uma série de necessidades nutricionais que o homem tem para produzir os espermatozoides mais férteis, tanto como a mulher, mas também na área de, também trabalhas com o homem, porque isso é muito, muito interessante. Exatamente, é assim, eu vou, para ser sincera, a maior parte das vezes eu começo o processo com a mulher, não é? Porque as mulheres temos também porque é um tema menos tabu, não é? Uhum. Temos mais facilidade a compartilhar e ver se, por exemplo, se olharmos para os grupos que existem de troca de informação das mulheres, é muito mais fácil, não é? As mulheres abrirem-se, de alguma forma, entre nós. O homem não, ele fecha-se, e até, às vezes, dentro do próprio casal, a comunicação não existe. Por isso, a primeira porta de entrada, em geral, é através da mulher. E o que acontece é que dentro do processo, efetivamente, tu estás a falar dos 50-50, e eu concordo contigo no sentido pronto, da parte da fertilidade como um todo, mas é importante também eu passo esta mensagem às mulheres. Há um momento em que tudo está do lado delas. Há um momento em que tudo pertence ao corpo delas. Por isso, o Claro. facto de nós termos este alinhamento interno, tanto a mente como o corpo, tudo a funcionar da melhor forma, a mulher é a mestre nesse momento. Ela é que manda em tudo o que se passa dentro do corpo dela. Por isso, efetivamente, ajuda nos casais no sentido que se o homem tem algum tema de fertilidade que está a o impactar, nós podemos ajudar, mas também a Uhum. mulher aqui tem muito poder do lado dela. Há um momento do processo onde ela é que manda em tudo, não é? Os espermatozoides estão Ok. dentro do corpo dela e ela é que pode também claramente indicar o que ela quer que aconteça dentro do corpo dela. Isso é fantástico, essa visão é muito importante, não é? Porque muitas vezes os casais querem ter filhos e a falta de comunicação, muitas vezes, ou porque estão mais focados na área profissional, têm aquele projeto em ideia, não é? Mas depois, se calhar, a área profissional, os gostos pessoais de cada um, e não têm aquele foco direcionado para ter filhos. E isso também depois, a nível da mulher, a sensibilidade feminina é muito grande, não é? E ela também ressente-se nesse aspecto. Portanto, se calhar muitas também das causas de infertilidade sem causa aparente pode ser também da maior ou da menor união e comunicação entre o casal. Sim, também entra em jogo, efetivamente. E aí entra muita parte da comunicação, que é muito importante, mas também falo com Uhum. algumas mulheres e digo-lhes que também fazendo um trabalho unicamente com ela, se o marido não está aberto a fazer algum tipo de trabalho, porque às vezes já acontece
eles fecham-se, percebem que eles também têm uma parte e podem não querer trabalhar sobre isso. Depois é uma decisão de cada um, não é? Cada um de nós tem que decidir aquilo que quer fazer, não é? O que é que quer investir, porque é um investimento, qualquer que seja, não é? Seja a nutrição, seja também fazer um processo de transformação profundo, nós temos que decidir e querer. Acho que não é um tema que vamos pensar, ok, estou preparada. Não. Temos que pensar, ok, eu quero realmente perceber o que é que se está a passar, trabalhar sobre isso, encontrar alguém que me vai dar a mão neste processo, alguém com quem eu me sinta em confiança e realmente decidir avançar. E é por isso que eu digo às mulheres que elas, trabalhando sobre elas, têm muito poder, mesmo que o marido não queira efetivamente fazer entrar dentro de uma mudança de alimentação ou de uma mudança transformacional, trabalhar sobre as emoções, o pensamento, tudo isso. Sim. Eu também já estou cada vez mais a fazer as consultas online e o teu trabalho também passa só por online. Como é que isto funciona? Sim, exatamente. Tem sido não só com portugueses que tu trabalhas, não é? Exatamente. Como eu falo, falo francês, inglês, português e espanhol, é basicamente unicamente o tema do idioma, porque de resto não há realmente já não há fronteiras neste sentido. O trabalho que eu faço é online a 95%, se calhar a data 2, por isso é fantástico. Muito bom. E sentes que realmente, a nível de população, como é que está a nossa população portuguesa em relação a este tipo de adesão, a este tipo de transformações de hipnoterapia? Portanto, perceber um bocadinho também, porque como é que uma mulher poderia te contactar, não é? Efetivamente, para fazer um tratamento, fazer uma consulta, como é que isto aconteceria? Ok, então, simplesmente, ao princípio, o que eu gosto é de falar com a pessoa. Nunca começo um processo sem falar. Eu quero primeiro conhecer a pessoa, que a pessoa também tenha a oportunidade de me conhecer, seja unicamente a mulher ou o casal. Por isso, o primeiro passo é sempre uma chamada de descoberta, onde eu faço perguntas, também posso perceber qual foi o caminho, o percurso desse casal até hoje, e realmente entender se eu posso ajudar. Isto é o mais importante para mim num primeiro passo. E depois sabemos que efetivamente cada um está completamente dentro do processo, iniciamos rapidamente o trabalho em conjunto. Online, como eu estava a dizer, efetivamente é aquilo que eu faço neste momento. O que eu faço é que acompanho as mulheres com quem trabalho durante 90 dias, porque 90 dias, porque é o período que o nosso corpo necessita para renovar a quase totalidade das nossas células, por isso é algo que é tão importante quando estamos a falar de fertilidade, não é? Tudo o que é o processo de produção, de maturação e tudo mais. Por isso o objetivo é mesmo termos tudo alinhado, seja aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, porque aquilo que eu vejo das mulheres com quem eu trabalho é que por trás desta infertilidade explicada, e efetivamente, ou como tu dizias, até melhora sem causa aparente, o que acontece é que são muitas vezes esses casais que entram em contato comigo, já tentaram de tudo, mas pensam, ok, deve haver outra coisa. Ok? E então aí é que pensa, ok, pode haver outra coisa, e aí efetivamente a hipnose é algo que permite entender o que é que se esconde por trás, porque temos acesso a esta informação e entender efetivamente o que é que nos está a bloquear e entender esta parte. Então eu trabalho durante 90 dias mesmo neste sentido de podermos trabalhar todos os bloqueios que possam aparecer e dar à pessoa tudo o que ela precisa, seja dentro seja dentro ou fora, para que o processo funcione da melhor forma. Isso é muito interessante. Há bocadinho falaste e levantaste aqui o teu trabalho é durante de 90 dias. É mesmo os 85 a 90 dias do ciclo até se formar aquele óvulo que nós queremos mesmo fecundar.
Ou seja, eu quando digo às mulheres, nas minhas consultas de fertilidade, ok, se pretendem engravidar, então vamos trabalhar 3 meses, que são 85 dias, são 3 ciclos, não é? Para podermos no quarto mês ter um tiro certeiro, como eu costumo dizer, porque nós temos que começar a nutrir lá os nossos ovos na parte da produção, da maturação, toda a síntese proteica lá atrás na medula, não é? Onde se produz todo o centro de produção celular, e é aí que nós vamos começar a nutrir, para que todo o percurso ao longo dos 85 a 90 dias se consiga nutrir aquele ovo e se consiga haver a fecundação e ocorra a implantação. Porque às vezes não é, às vezes mais vale esperar um mês, não é? Esperar um mês, ir com alguma cautela, tanto ter aqui uma adaptação, porque quando começamos um processo de fertilidade, a mulher quando vem à minha consulta, ela nem sempre naquela semana começa a fazer as mudanças, temos sempre que esperar o início de um ciclo menstrual para poder então adaptar e começar, começar a contar os ciclos. Depois também integrar o homem, o marido, nesse caso, ou o companheiro, para poder fazer mudanças alimentares, estilos de vida, por o casal integrado também a fazer ambos, a fazer atividade física, a melhorarem as suas refeições em conjunto. Portanto, criar aqui este ciclo, este tempo de 90 dias é muito interessante, porque realmente também vai ao encontro de que a nutrição funcional é mesmo os 3 ciclos menstruais antes de termos o óvulo pronto a fecundar, para que naquele mês seguinte ocorra realmente uma fecundação, uma implantação e uma gestação, que ao fim e ao cabo não é só haver a fecundação. Muitas vezes, se formos aqui com muita pressa, pode não haver uma boa fecundação, pode haver um óvulo com uma situação de deficiência, não é? Que muitas vezes pode acontecer. Às 12 semanas perceber-se que realmente temos ali uma criança ou um bebé que poderia formar uma deficiência. Então, convém haver essa consciência. Eu tenho passado um bocadinho isto também aqui nas minhas lives, que é, se a pessoa tem pretensão mesmo de engravidar, agir rapidamente no sentido de procurar todos os profissionais que estejam à sua volta, procurar os terapeutas, o nutricionista, porque o processo não é muito rápido, é lento, porque o nosso corpo é hormonal, todo o nosso corpo feminino é uma questão de hormonas, de cascatas de hormonas, que têm os seus ciclos e a sua velocidade normal. Nós não podemos andar aqui a acelerar. E é importante que se pense e não deixar passar. E, por outro lado, é não deixar passar mais que 6 meses ou um ano. Porque a infertilidade é 6 a 12 meses de relações sexuais que não resultam numa fecundação, não é? E isso considera-se a infertilidade. E muitas vezes tem aparecido casos e se calhar, eu gostava também de saber na tua opinião, quanto tempo é que as mulheres, quando chegam aí, quanto tempo é que já levaram a tentar engravidar? Eu normalmente tem sempre 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, e já é muito tempo, não é? Portanto, as pessoas se querem mesmo ter um filho, quanto mais cedo começarem no processo, depois não irmos tudo à pressa, não é? Para também termos aqueles meses de consciência, termos o ciclo normal, percebendo que realmente o nosso corpo é uma sequência, uma cascata, uma orquestra de hormonas e temos que ir gradualmente. No teu caso, quanto tempo é que as mulheres já estão a tentar engravidar, o casal está a tentar engravidar e não consegue? Em geral, estamos a falar de mais de 3 anos e às vezes muito mais do que isso. Efetivamente, como eu te estava a dizer, são muitas vezes casais que já tentaram muita coisa, às vezes já estão a fazer tratamentos invasivos, ok? Exato. E o corpo não responde nem ao tratamento, por exemplo, às vezes nem a concepção efetivamente ocorre. E eles partem do princípio, ok, o processo já está muito complexo, está a tocar ao casal, como estávamos a falar, ao tema da comunicação, e são casais que pensam, ok, vamos fazer algo que nos vai também mudar a forma em que estamos a ver o processo. Exato. Ok? Então, tomando o exemplo de um casal com quem eu trabalhei, que hoje tem uma linda menina há 2 meses nos braços, eles vieram ter comigo após 6 anos de tentativa, no caso deles. Já tinham feito 3 IVFs, FIVs, desculpa, e o tema é que nem a concepção ocorria, neste caso. E trabalhando em conjunto, entendemos qual era o bloqueio que essa senhora tinha vivido na infância e, por acaso, na própria concepção dela.
e que a estava a bloquear dentro deste processo. E entendendo isso, rapidamente engravidou e segui-la durante todo o período de gravidez também para, pronto, ela queria ter este suporte e fez todo o sentido poder ajudá-la até ela ter a sua criança. Por isso, para te dizer, efetivamente, passando uma mensagem, é importante perceber que efetivamente não é preciso esperar de estarmos num momento de muito stress emocional. Podemos pensar, ok, se eu vejo que aparentemente algo está a bloquear, ou sentir que há algo estranho, algo que não parece tão natural quanto isso, ou umas emoções já fortes, porque muitas vezes o tema da infertilidade, como estávamos a comentar há pouco, nunca vem sozinho. Quando eu falo com essas mulheres, pergunto, ok, o que é que há mais na tua vida que não está a correr tão bem? E às vezes já estamos a falar há bocado de problemas emocionais dentro do casal, às vezes com a família, também estamos a falar muitas vezes em depressão, às vezes o corpo já está a reagir com endometriose, com pólipos, há outras coisas que mostram-me que há algo que se está a passar dentro de mim. E isto são todos sinais que o nosso corpo está a mostrar que algo não está bem. Depois nós temos que parar o tempo e tratar de, ok, eu quero perceber o que é que se está a passar aqui. E trabalhar, efetivamente, de várias formas, com terapeutas que vos façam sentido e com quem tenham confiança, mas efetivamente são mensagens que o nosso corpo passa. E acho que há muita positividade que nós, como a Noélia, queremos passar também, porque não é uma fase fácil, não é? É um tema que a nós mulheres e também aos homens, é um tema emocional muito forte, mas efetivamente nós podemos retomar o nosso poder dentro do processo e não simplesmente entregá-lo a quem parece saber melhor. Porque dentro de nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Só temos é que realmente acreditar novamente que o temos, desculpa. E dar ao corpo aquilo que ele precisa para que ele faça simplesmente o seu trabalho naturalmente, porque o nosso corpo só quer o nosso bem no final das contas e a nossa mente exatamente igual. Nós só temos é que dar-lhes aquilo que precisam também para nos ajudar neste sentido. Exato. Não, muito bom. Isso é fantástico, esse tipo de abordagem, essa tua experiência e também os resultados que tens obtido. É fantástico para também encorajar quem nos esteja a ouvir, não é? Porque realmente fala-se pouco de transformação, fala-se pouco de trabalhar estes métodos mais emocionais, ir lá atrás, ver lá que tu foste lá atrás à concepção desta mulher, não é? Portanto, é fantástico quando, de alguma maneira, nós começamos a perceber que nós estamos aqui muito ligados sempre pelo nosso passado e pelo nosso futuro, não é? Mas também há muita gente cética, não é? Muita gente que só acredita no plano físico, não é? Mas há todo um trabalho muito mais transcendental a fazer, porque ao fim e ao cabo nós somos nada mais do que nada menos energia, e se nós não canalizarmos as boas energias para fluir entre nós, não é? Há sempre os bloqueios que vão ficando. Não, mas é um trabalho fantástico. O que é lindo, além do que estás a dizer, é que efetivamente há hoje muitos estudos científicos que mostram que o bebê, mesmo quando está na barriga da mãe, ele já sente imensa coisa, não é? Ele já percebe e já se vai adaptando àquilo que está à espera dele quando nascer. Por isso, tudo aquilo que ocorre à nossa mãe ou à nossa volta quando nós estamos na barriga da nossa mãe influencia-nos. E então, tomando este exemplo, mas como muitas mais mulheres que eu vi também neste caso, um bebê, por exemplo, que não estava esperado, que foi uma gravidez que aconteceu, por exemplo, de pais jovens ou de uma mãe que estava a tomar a pílula nesta altura e que não estava preparada, não estava à espera desta criança. Esta criança
gravou que não era suposto estar aqui. E isto não quer dizer que todas as mulheres vão reagir da mesma forma, porque todos nós somos diferentes, todos nós em criança pomos umas lentes diferentes e podemos ter os mesmos pais, mas falarmos com o nosso irmão, a nossa irmã e descrevemos os nossos pais e parece que descrevemos pessoas diferentes, porque todos nós somos totalmente diferentes e vamos cada um viver essa realidade à nossa maneira. E então o que aconteceu neste caso, e que acontece também com muita gente, é que efetivamente algo ocorreu que grava. Eu não era suposta estar aqui, eu não quero que nunca mais outra criança passe pela mesma coisa. Ok. E isto é só um exemplo, mas efetivamente, por trás da infertilidade inexplicada, o que eu vejo é que há um medo. Há um medo que é sempre diferente, mas pode ser um medo relacionado com a concepção, o medo que a criança que vem pode alterar a tão boa relação que eu tenho com o meu marido, pode prejudicar a minha vida profissional. Isto acontece muito com mulheres, por exemplo, que têm uma profissão já com muitas responsabilidades e tudo mais. Vemos que quando decidem as coisas não ocorrem, por exemplo, há um medo. E podemos nem termos nós consciência daquilo que está a passar. Mas podemos simplesmente tomar a decisão de trabalhar sobre isso e às vezes mudarmos a alimentação, fazermos desporto, tratar o nosso corpo melhor pode permitir-nos dar o passo e conseguir e engravidar e ter um bebê, mas às vezes é preciso olhar mais profundamente naquilo que se passa dentro de nós. E é importante, algo que me veio há bocado quando estavas a falar, vocês não querem engravidar, querem é ter um bebê. Isto é muito importante. Okay. Não queremos só engravidar, queremos é ter uma criança nos braços, não é? Exatamente, sim. É aquele momento de ficar aqueles meses todos à espera, não é? E depois então sai aquele bebezinho que é inexplicável, cada parte é um parto e aquela sensação de receber o bebê nos braços é realmente inexplicável. E mais inexplicável deve ser para quem está a trabalhar a fertilidade, para casais que passam por processos complicados de infertilidade sem causa aparente, e depois engravidam e ficam à espera do bebê e depois quando o bebê chega a casa realmente é fantástico, né? É muito giro. Eu quando escrevi o meu livro era muito pensar nisso, era muito pensar quando tudo começa, até porque o primeiro capítulo é mesmo isso, como tudo começa, como é que se inicia tudo, não é? E depois a gravidez é a viagem e a amamentação é o chegar a casa, né? O pós-parto, a amamentação é chegar a casa. Porque realmente há aqui uma série de mudanças, tanto na mulher como no homem, depois também o casal em si. Pronto, não temos que abordar muitas a parte da gravidez, mas na fertilidade, muitas vezes os casais também ficam saturados de não conseguir atingir também o sucesso de ter uma gravidez. E é muito importante que haja coesão do casal e depois é também nas adversidades que se vê a união, não é? E depois a necessidade também de trabalhar de uma forma mais profunda o que é que se está a passar, fazer uma introspeção, fazer um desenvolvimento pessoal também mais profundo para também receber aquela criança da melhor maneira e num seio familiar muito mais coeso em vários aspectos. Portanto, eu acho que sim, é muito importante. Esses assuntos são fantásticos e aqui temos aqui mais uma alternativa para casais que pretendam realmente engravidar, que procurem os teus serviços e que se banha no teu saber, não é? Porque realmente só lhes vai valorizar e atingir os objetivos que é não só engravidar como ter o bebê, não é? Exatamente. E acho que aquilo que estavas a dizer no final é fantástico, que é mesmo isso. Uma pessoa que trabalhou sobre si mesma para se entender melhor e criar esta melhor coesão dentro do casal, não se faz só uma prenda a ela, faz uma prenda ao bebê que vem, porque uma mãe melhor preparada, mais consciente de quem ela é e do que ela quer, muda completamente aquilo que é a relação depois com a criança.
E a futura criança como vai também encarar a vida e como vai encarar todas as vivências, as próprias vivências dela. Exatamente. Isso é muito interessante. Muito bem. E em relação ao meu livro, tens assim alguma questão que queiras colocar, algum aspecto que saliente aqui? Eu gostei muito deste facto de tu abrires a outras também, outras terapias, outros métodos que completam aquilo que tu fazes. A minha grande pergunta que eu teria para ti é como é que, como é que achas que as mulheres poderiam efetivamente fazer tudo ao mesmo tempo? Ou qual seria a dica que tu davas? Porque efetivamente há tantas terapias, tantas coisas que nós podemos mudar e pôr a funcionar. Seria a dica de por onde começar ou como é que nós conseguimos, dentro daquilo que é a nossa vida, já com tanta coisa, como é que conseguimos dar atenção a cada parte que estás a propor? Sim. A verdade é que nós temos aqui uma base que se foca muito dos quatro pilares, né? O facto físico, o emocional, o mental e o espiritual. Já há alguns anos para cá que eu ando aqui a trabalhar um pouco mais. Eu quando fiz a minha certificação em Enneagrama, o estudo da personalidade, foi mesmo para me perceber um bocadinho a mim mesma. E depois, ao perceber-me a mim, eu comecei a perceber também as outras pessoas que vinham à minha consulta e comecei a aplicar o Enneagrama, o estudo da personalidade, nas várias consultas que eu fazia e que percebia que cada personalidade aderia de maneira diferente aos aconselhamentos nutricionais, se a pessoa boicotava mais ou menos o plano alimentar que era dado, né? E o desenvolvimento pessoal, acho que é o cerne de toda essa questão, sinceramente. Porque a verdade é que se eu tiver um corpo físico e estiver desconectado do meu corpo espiritual, eu vou ter um desequilíbrio, não é? Mas também se não tiver uma ligação da minha espiritualidade com meu desenvolvimento pessoal, a minha parte emocional e depois a questão do equilíbrio também porque a verdade é mesmo, se eu estiver mais tranquila, se eu estiver mais focada na própria essência do meu ser, eu não vou querer intoxicar o meu corpo com alimentos, eu não vou querer agredir o meu corpo com alguns tóxicos que possam existir. Portanto, há aqui um equilíbrio, não é? Entre toda a nossa vivência. Isso eu falo por experiência própria. É verdade que eu sempre gostei muito de fazer atividade física, mas houve uma altura da minha vida que às vezes são aqueles. Nós mudamos sempre por dor ou por amor, não é? E realmente foi no momento da minha vida o falecimento do meu avô, que eu tive aqui um clique, mas a vida é algo mais do que ser um excelente profissional, do que fazer desporto, do que ter uma casa, portanto, há algo mais aí. E então fui trabalhar um bocadinho mais o perceber-me, o meu eu, que é a minha missão de vida, o meu eu como pessoa. E depois também valorizar mais pequenas coisas que realmente me passavam um bocadinho. A atenção plena, aquilo que eu costumo chamar a atenção plena e a consciência do nosso dia a dia e do que está à nossa volta. Porque é que as coisas acontecem, não é? Tudo tem uma razão de ser. E cada vez ficando mais atenta, mais atenta. E eu acho que nós, e na minha área, área das ciências, é muito focada para o exato, não é? Sou nutricionista, a gente tem a parte da fisiologia, bioquímica, metabólica, depois eu fui investindo um pouco mais nas análises clínicas, mas é sempre essa parte que eu acho que a pessoa tem que trabalhar, a parte do desenvolvimento pessoal, paralelamente a um corpo saudável, porque eu posso ter um corpo saudável, mas ele vai acabar por adoecer, quando eu perder o enraizamento com a parte espiritual, com a parte emocional, com a parte transcendental, não é? O corpo ele é mais forte de alguma maneira, mas se a mente adoece, se nós temos bloqueios, se nós não conseguimos nos perceber e não encontrarmos a nossa essência, começamos mais cedo ou mais tarde, aquele corpo adoece. Ou é porque a pessoa fica com rupturas musculares, ou porque sente no corpo mais dores musculares, ou porque tem várias situações físicas ou de más digestões, por exemplo. Há uma série de situações que a pessoa pode comer os melhores alimentos
e eles não são dignos daquele corpo, porque aquele corpo não está saudável. Não é isso que eu falo muito nas minhas consultas. Nós temos de ser, muitas vezes o problema não está nos alimentos, está assim no corpo que os recebe. Porque os alimentos vêm da natureza. Se for fruta, legumes, o peixe, os ovos, são alimentos que o mundo deu para o ser humano sobreviver, não é? E não morrer com excesso de comida, que é o que muitas vezes acontece. E então a pessoa tem os alimentos perfeitos, nós temos frutas, o exemplo das frutas, temos as frutas próprias da época para nos dar os nutrientes que nós precisamos. Se nós não estivermos em equilíbrio com a natureza, o nosso corpo mais cedo ou mais tarde vai padecer. E é esse equilíbrio que, se eu não estiver em equilíbrio com a natureza, não estou em equilíbrio com o meu transcendental, com o meu espiritual, com o meu eu interior, digamos assim. E eu acho que quando um casal de alguma maneira se ama, não é? E se há essa conexão da parte do amor a nível mesmo profundo, porque é um trabalho individual, porque é um namoro, mas depois há uma relação muito mais profunda do próprio casal, e isto é muito importante que seja trabalhado. E quando pensam ter um filho, deviam pensar em todos os suportes que vão receber esta criança. E o suporte maior que nós temos que ter, e sem ele nós não somos nada, e o Covid veio mesmo para mostrar isso, é a falta de amor. Sem amor, sem equilíbrio emocional, sem a nossa ligação espiritual, sem o nosso equilíbrio emocional, nós não conseguimos de muito mais tempo o nosso corpo físico sobreviver. Mais cedo ou mais tarde vai padecer. Por isso é que eu acho que é muito importante nós trabalharmos a raiz, não é? A raiz da nossa conexão do nosso eu interior, o desenvolvimento pessoal, todo o nosso equilíbrio espiritual, e para que também o nosso corpo fluya, para que toda a energia no nosso corpo... Eu não sou a pessoa mais expert para falar nisso, mas falo disso porque há muitos anos para cá, na fase de desenvolvimento pessoal meu, e também para ajudar muito mais também nas minhas consultas, como sabes um bocadinho do meu percurso, eu vou sempre estudando para colmatar dificuldades que eu tenho de chegar ao paciente para que ele seja mais feliz, para que seja mais saudável, e então isso tudo faz-me pensar um bocadinho assim. E a questão da infertilidade deve ser uma dor muito grande para um casal que pretende ter filhos, não é? E que não consegue perceber o que é que está a passar, mas vamos parar, como tu disseste há bocadinho, vamos avaliar o que é que está algo mais profundo. Não vamos nos atirar de cabeça por uma FIV que são balúrdios de dinheiro, não é? Não nos vamos, às vezes não se procura um nutricionista, o médico dá-me, e às vezes eu trabalho com ginecologista obstetra há muito tempo e nós temos sempre falado sobre os suplementos que damos às grávidas. Mas muitas vezes, pretendem engravidar, toma ácido fólico. Mas porquê? O que é que temos que fazer? Temos que perceber a nível das análises, a perceber como é que está, que outros nutrientes é importante. E a mulher pensa, olha, estou a tomar ácido fólico, vou engravidar. E as coisas não são assim. É algo muito mais profundo. Portanto, na minha opinião sincera, e a área da espiritualidade, a parte do desenvolvimento pessoal, é algo que me toca bastante, porque acho que o conhecermos a nós próprios faz-nos refletirmos um bocadinho como os outros estão e percebermos um bocadinho o outro lado e também tornarmos um pouco mais humanos, não sermos só os cientistas ou os nutricionistas ou os terapeutas, não é? Mas também chegarmos, e cada vez mais nos congressos de nutrição funcional, cada vez mais se fala noutras terapias, na parte da hipnose, na parte dos reikis, na parte da yoga, portanto, trabalhar um bocadinho mais essas terapias, vão trabalhar a mente, vão trabalhar o desenvolvimento pessoal, vão trabalhar todo o equilíbrio do ser humano, acima de tudo. O que nós queremos é ser felizes e sermos amados e amar, porque ao fim e ao cabo é um bocadinho essa questão, não é? Gostei muito de te ouvir, gostei muito. Mas é verdade o que estás a dizer, porque o tema é que eu paro o tempo e decido trabalhar sobre a minha fertilidade. E o facto é que vai surgir muita coisa. Se formos à raiz daquilo que provocou o facto do meu corpo não funcionar naturalmente, eu vou trabalhar muita coisa, não vou só trabalhar a fertilidade. E é por isso que vemos uma transformação tão grande a acontecer. Porque se eu vou ver o que é que está
por dentro, no fundo, a me bloquear e que eu desbloqueio isso, não vou só ver diferença na minha fertilidade, vou ver diferença em toda a minha parte emocional, da forma que eu vejo a vida, da forma que eu amo a vida, da forma que eu me amo a mim. Estavas a falar do amor. Muitas vezes pensamos no amor para os outros, mas o primeiro amor que temos que tratar é o nosso para connosco. Isto é que transforma tudo. E então, olhando para a fertilidade, que este é o objetivo final, efetivamente, do qual estamos a falar aqui, transformamos tudo. E isso é que é mágico dentro de todo este processo. Muito bom. Muito bom, sim, senhora. Mais coisas, que é que podes, que é que nos queres dizer? Tens mais aí na manga? Aquilo que algo que me vem é que efetivamente hoje em dia são mulheres cada vez mais jovens que eu vejo. Se calhar há algum tempo eram mulheres de 40 anos ou mais. Hoje tenho contactos com mulheres de 35 anos que ouvem que já estão numa idade avançada. E isto, sim, para mim é algo que temos que passar esta mensagem que não é. Há milhares de anos que, ou centenas de anos, que as mulheres têm crianças com idades, não é? Acima dos 40 anos. Tinham muito mais filhos, começavam mais novos, mas os últimos filhos, não é? Quando estamos a falar de ter 7, 8 filhos, os últimos filhos vinham muito mais numa idade avançada na vida. E com 35 anos somos diretamente orientados para tratamentos mais invasivos, com medicação muito mais forte, que tem um impacto muito grande no nosso corpo, porque nem sempre o nosso corpo reage de forma positiva a estes tratamentos, não é? E pode ter um impacto que não se procura dentro do corpo. E quero deixar esta mensagem que efetivamente há muitas outras coisas que se possam fazer com 35 anos, com 40 anos, que permitam efetivamente transformar a fertilidade do corpo. Por isso, guardam esta mensagem, olhem para dentro, é muito importante, seja a nutrição da mente, seja a nutrição do corpo, como estávamos a falar, os dois vão juntos, efetivamente, mas há muita coisa que se possa fazer. Por isso é importante, sim, não ficar naquilo que não está a funcionar, o meu corpo não é o meu amigo, o meu corpo está a funcionar contra mim. Não. É preciso ver que tudo o que somos por dentro é um conjunto que vai permitir a concepção acontecer, o bebê vir na nossa vida. É importante ser um trabalho de equipa. Eu tenho de trabalhar com o meu corpo, com a minha mente, com tudo. Não é um contra o outro. Quando é um contra o outro, aí dificulta todo o processo. Quando trabalhamos todos em conjunto, aí temos a certeza que vamos conseguir. Vai fluir. Exatamente. Muito bem, Ana. Agradeço-te muito este bocadinho. Não te quero roubar mais tempo, porque tens aí a casa cheia de crianças, não é? Uma mãe fantástica, maravilhosa, faz tudo um bocadinho. E pronto, agradecer-te, acho que foi fantástica essa aqui a nossa conversa. E apresentar-vos aqui mais uma opção a nível da fertilidade, porque realmente há sempre mais uma lojinha lá no fundo do túnel. É importante que as pessoas também se centrem nelas e nos projetos e acima de tudo no amor, que é uma parte muito, muito interessante também de se levantar aqui este véu. Nós vamos marcar encontro novamente para a semana, né? Falar aqui mais uns assuntozinhos também nesta área, porque tem muito para falar, tem muito para se explicar às pessoas e também demonstrar, porque a verdade é, há bocadinho estavas a falar, também trabalhas com pessoas fora de Portugal e realmente temos aqui que fazer uma sensibilidade a nível de nós que estamos cá em Portugal, é a nossa língua, não é? E também chamar um pouco mais a atenção às pessoas e fazê-las, às vezes a pessoa não sabe da existência de outras terapias e acho que a tua terapia de transformação é muito interessante, é muito importante, porque vai ao encontro daquilo que estávamos a falar, começar pelo nosso ser interior, pelo nosso
para o nosso desenvolvimento pessoal, acho que é muito importante nós trabalharmos isso. Portanto, para a semana, tornamos a falar um bocadinho mais sobre aqui um tema ou outro. E se houver aqui alguém que esteja aqui na nossa audiência que queira colocar alguma pergunta, se quiserem deixar temas, também podem deixar temas para nós desenvolvermos. Se houver alguma questão, também estamos aqui para responder. Se não, vamos nos despedir com um beijinho muito grande, uma noite feliz e mais uma vez muito obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada a ti, É sempre bom rever pacientes que se tornaram amigas, não é? E que agora já não são só amigas, mas sim são colegas de trabalho. E é como eu te considero e agradeço muito mais uma vez a tua disponibilidade. Fantástico, obrigada, Noélia. Nada, eu é que agradeço. Então vá, uma boa noite a todos, um beijinho muito grande e até para a semana. À mesma hora cá estaremos, tá bom? Um grande beijinho. Beijinho, boa noite, obrigada. Tchau.